ou boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esta live. A live de número 192 faz parte do projeto Professor Próximo Perigo e, num outro momento, o projeto, enfim, chegou a 60. Hoje é dia 1º de fevereiro, estamos por volta de 17 horas e 30 minutos. Estou aqui no Espaço Caxinauá, vim aqui ligar o alarme e aproveitei para fazer essa live nos momentos de tranquilidade, poucos e raros, que o Caxinauá está vivendo aqui, mas nós estamos aqui para fazer essa live sem nenhum problema, certo? Então, a gente começou o projeto Professor Próximo Perigo no dia 7 de março e, como eu vou fazer 60 anos no dia 20 de fevereiro, nós vamos fazer algumas lives biográficas, como essa de hoje, para você entender como que eu cheguei até aqui, por onde que eu passei, a minha história. Tem alguns fatos interessantes que eu vou relatar para vocês, tem outros que com certeza eu vou fazer questão de esconder. Não por vergonha, mas é porque são de fórum íntimo, né? Mas como eu lembro para vocês, o dia hoje, a hora é agora e o momento é já. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Pode não haver amanhã, não é isso? Aquele abraço especial para o prefeito Tião Bocalon. O prefeito está aí conseguindo fazer grandes atividades da cidade. Esteve prestigiando o lançamento do Carnaval da Família entre Governo do Estado e Prefeitura. Vai ser realizado do dia 17 ao dia 22 lá no Arena da Floresta. Todas as providências nós vamos tomar de maneira conjunta. Vai ser um carnaval muito tranquilo, se Deus quiser, né? E meu aniversário dia 20 de fevereiro, que é justamente na segunda-feira de carnaval, não é isso? Então, o dia hoje, a hora é agora, o momento é já. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque pode não haver amanhã. E vamos mergulhar agora nessa primeira live, digamos assim, 1.60. Enfim, chegou aos 60. Falar da gente sempre é muito difícil, mas um abraço especial também para o meu amigo Ailton Oliveira, Melissa Jares Oliveira e para o meu amigo Iê, 992422286. Essa live vai ser bastante autoral, eu vou me emocionar pra caramba. Espero que não tenham lágrimas. Os meus amigos vão curtir demais. Tem coisas na minha vida que eles não sabiam, vão saber. E os inimigos vão me odiar demais, porque tem coisas que eles não vão acreditar mais que aconteceu. Então vamos lá. Jorge Luiz Brown de Oliveira nasceu no dia 20 de fevereiro de 1963, em pleno carnaval, em um ano antes da ditadura militar, aconteceu em 1964. Segundo relatos, minha mãe estava no Clube de Regatas Barra do Ceará, juntamente com meu pai, né, que à época possuía uma lambreta, uma Vespa, e a minha mãe gostava muito de tomar rum Montila, que era o Cuba Libre, né, era Coca-Cola, gelo, limão e o rum, a bebida dos piratas, né. E minha mãe gostava de enxugar muito, né, e meu pai também estava junto lá, e de uma hora para outra, minha mãe no meio do salão estourou a bolsa, isso foi o que me contaram, né. Aí chega no hospital, o papai... Só para você ter uma ideia, do Clube de Regatas da Barra do Ceará até chegar na maternidade, era como se fosse do Quinari para o Bujari. Como é que eu vim de motocicleta, né? A bolsa estourada e meu pai... e a besta não passava de 80. Aí disse quando chegou lá que o médico foi... Que eu nasci, que meu pai pegou a ficha quando eu já nasceu. Quando o médico foi levar a mão para bater, eu disse, ei, doutor, não bata não. Me deu um tiragosto, que eu já nasci paulado ao ritmo de Romontila. E aí praticamente o primeiro filho, né, do casal Oswaldo Brilhante de Oliveira, caba cearense, macho do interior de Morada Nova, que só possui a 4ª série do primário, mas conseguiu dirigir o sistema penitenciário de Fortaleza, administrou o presídio Paulo Sarazate, o Olavo Oliveira, e meu pai ele era autodidata, então ele conseguiu administrar com maestria essa parte dos... Depois eu vou contar alguns episódios com relação a isso. A minha mãe é uma mineirinha, né? Chegou, nasceu ali perto da Lagoa da Pampulha, puxando para minha avó uma índia, assim, meio da parte do Amazonas, por ali, né? E meu avô um alemão, né? José Brau, alemão. Então por isso meu nome é Jorge Luiz Brau de Oliveira. Então às vezes eu vou na academia fazer um tipo de aptidão física, diz que eu sou PO, puro de origem, porque eu sou um X-salada, né? Avô alemão, vó índia, pai cearense, mãe mineira, eu sou um X-salada étnico. Se eu tivesse nascido na Bahia, quem tinha inventado a timbalada era eu, e não o Carlinhos Brau.
Mas tudo bem, isso aí foi no nascimento e tal, aí criança, vai a primeira filha do casal, Oswaldo Brilhante de Oliveira e Maria José Brau, aquela coisa toda. Aí tem a questão do episódio do meu nome. Como meu pai tinha Oliveira e minha mãe tinha Oliveira, então meu pai queria que fosse Oswaldo Brilhante de Oliveira Júnior. A minha mãe disse não. Aí era para ser Oswaldo Brilhante de Oliveira e Oliveira. Minha mãe disse não. Mas minha mãe ia muito na religião, né? Na Umbanda, no Candomblé. E aí minha mãe resolveu colocar meu nome de Jorge e me entregar para Ogum. Eu nasci com uma doença na vista muito grave, meus olhos minavam pus. Então minha mãe fez promessa para Santa Luzia e colocou meu nome Luzia. Luiz vem de Luzia, né? Santa Luzia, e Jorge vem de Ogum. Sei que eu não me recuperei das vistas totalmente. Hoje em dia eu uso lente de contato. E o meu óculos é fundo de garrafa, 10 graus e 9 graus. Mas aí aquela velha história, definido o nome Jorge Luiz Brau de Oliveira. Só que aí meu pai queria que fosse Jorge Luiz Brilhante de Oliveira. Mas aí terminou sendo Brau de Oliveira. Então quando eu vou para Morada Nova, lá na terra dos meus primos, lá eu sou Jorge Luiz Brilhante de Oliveira. Porque é B. E meu pai brigando com a minha mãe, momentos de crise familiar que sempre tem, meu pai dizia assim, Zezé, Brau e bosta se escreve com B. A minha mãe dizia assim, Brilhante também. Então era um ambiente muito tranquilo. Meu pai, uma das pessoas mais honestas do mundo que eu conheci, ele realmente levava a sério a palavra honestidade, passou para a gente para os filhos, e depois veio a Andréia, todo esse fiel de fidelidade. Ele dizia que naquela época um fio de bigode valia mais do que uma assinatura. Hoje em dia uma nota promissória assinada, carimbada, registrada do cartório, não vale porra nenhuma, que o cara vai dizer que assinou aquilo que foi coagido, né? A justiça vai e desfaz o que foi acordado em lei. 63, 64, 65, até 5, 6, 7, 8, 10 anos, só meu pai trabalhava, né? Minha mãe não trabalhava, meu pai entrou no serviço público como mensageiro. Para vocês terem uma ideia, o mensageiro é o anterior ao office boy. Então ele entrou, ele veio de Morada Nova, já conseguiu trabalho, e aí começou como mensageiro e foi subindo, chegou até diretor do sistema penitenciário de Fortaleza. Uma glória para ele, com certeza. E a minha mãe, dona de casa, tinha um salão de beleza, o apelido da minha mãe era Bacana. Dona Zezé, conhecido como Bacana. Da primeiro casamento da minha mãe veio o Marcos Petrônio, meu irmão, que teve o Marquinho, que está vivo ainda até hoje, o Marcos Petrônio Brau Aroca Júnior, que é o nosso amigo Marcos Petrônio, que já não está mais com a gente, e tem a Vanusa. Aí depois da Vanusa veio a Gabi. E a dona Noêmia poderia ter sido minha segunda mãe. A gente sempre conviveu muito bem, ela sempre acreditou muito em mim, né? E pelo lado da minha irmã, veio o Evilásio Bezerra. Minha irmã é casada com o seu Evilásio, que não está mais entre a gente, mas minha irmã está. E minha cunhada está, mas meu irmão não está mais com a gente. Então nós temos o Evilásio, temos o Adriano, que infelizmente não está mais com a gente. Nós temos a Silvana e temos a Luciana. A Silvana, a Luciana, e eu já tenho eles já geraram, por exemplo, o Petrônio tem 4 filhos, a Vanusa tem a Gabi, o Marquinho tem 2 filhos, o Evilásio tem 2 meninas e agora tem um netinho, a Silvana tem uma gatinha e a Silvana parece que tem 2 gatinhos e 2 filhos. Então a família é bastante ampla lá em Fortaleza quando eu vou. Eu tenho uma irmã chamada Andréia Carla Brau de Oliveira, que veio após, depois que eu estava com 10, 12 anos, a Andréia surgiu. Ela tem um filho chamado Robertinho, que infelizmente não está mais com a gente, está morando nos Estados Unidos. Calma, esse não morreu não, está morando nos Estados Unidos, né? E assim a gente foi criado, com muito carinho, com muito... naquela época nós fazíamos aquele almoço de família, né? A minha mãe fazia aqueles pratos decorados com cebola, com tomate. E Oliveira, obrigado. Pois é, uma mega boa tarde. Estamos aqui, né? Tentando falar da vida da gente na primeira live da E Agora, 60. Primeira, né? Então, tipo assim, a minha infância que eu me lembro era uma infância muito carinhosa, aquela merendeirazinha azul com aquele copinho de suco, os biscoitinhos, sabe? Aquele tênisinho conga, que chute,
roupinha branca. E lá em Fortaleza, eu estudei primeiramente numa escola que tinha no Parque da Criança, que hoje não existe mais. O Parque da Criança é uma reserva ecológica no meio da cidade, por trás da Igreja do Coração de Jesus. E aí eu me lembro disso, me lembro da primeira vez que eu desfilei como vendedor de coco babaçu, coquinho babão, tinha 7, 8 anos. Lembro do nome da minha primeira namorada, Vera Lúcia Freire Paiva de Oliveira, Verinha. Então nós éramos o... E eu nessa época eu usava óculos, comecei a usar óculos com 4 anos de idade. Quando eu fui fazer meu exame de vista, eles usaram, como eu não sabia mais ler nem escrever, eles usaram bichinhos para identificar se eu estava vendo ou não os... Eu sempre usei óculos, fundo de garrafa, né? Mas é uma outra história. Então, 10, 12 anos, sempre estudei em escola particular. Graças a Deus, minha família tinha posse, tinha condição de me dar uma escola particular. E depois eu fui para a escola pública, né? Que é isso. Você é um sucesso sempre. Obrigado, obrigado. Valeu. Então, tipo assim, foi uma infância tranquila, né? Apesar de ser na época da ditadura militar, né? Todo mundo falar que a ditadura foi um momento muito difícil, mas meu pai era uma pessoa que não participava desse movimento estudantil, desse movimento de esquerda. Então a gente navegou durante a ditadura sem nenhum envolvimento de familiares nossos, né? Assim, dentro desse desaparecimento de pessoas, desse invasão de casas atrás de pessoas que na época eram consideradas subversivas, aquela coisa toda. A gente passou sobre isso sem nenhum... Tá? Meu pai trabalhando muito, minha mãe em casa, cuidando da gente, fiscalizando as minhas notas, me levando no colégio e tal. E como eu fui filho até 10 anos, quando a Andréa chegou, a coisa começou a ter... Mas eu sempre... meu pai era o tipo da pessoa que eu via uma bicicleta, aquela bicicleta Tigrão, você lembra, né? Então eu achava bonito na TV, aí meu pai no outro dia de manhã já trazia uma Tigrão para mim, entendeu? Então foi assim... inclusive uma coisa super engraçada, é que na época das escolas eles davam a lista de livros. E nas escolas particulares que eu estudava, tinha alguns garotos que tinham bolsa de estudo. Então eu me lembro, não foram uma, 2 vezes. Então meu pai, eu dava a lista, meu pai comprava todos os livros de isso no ensino médio já, né? De química, física e tal. Eu chegava na escola com meu livro, então eu roubava meus livros. E aí meu pai comprava outros, né? Então as pessoas que roubavam os livros, quando era no final do ano, elas faziam um agradecimento e me devolviam os livros. Então geralmente no final do ano eu tinha 2 livros de cada exemplar. E aí meu pai nem reclamava não, meu pai achava massa, porque ele tinha poder econômico para isso, né? O meu cunhado na época teve problema de saúde, teve que se internar lá, teve uma doença meio grave. Meu pai bancou a família dele durante um tempo, o meu irmão também teve problema, então meu pai sempre, naquela época ele dizia que era a época das vacas gordas, então ele tinha condição de fazer, ele nunca na vida quis ter carro, ele sempre tinha um carro da empresa, do estado, né, que pegava ele, deixava ele e tal. Aí ele nunca... Eu me lembro que uma vez eu estava meio revoltado, assim, com 16, 17 anos, e eu faltava à escola para ir fazer artesanato hippie na Praça do Ferreira. E um dia eu estou lá sentado com meus amigos hippies, né, aquela influência hippie na década de 1978, por aí, antes de eu vir para cá, 78, 79, né? Antes de conhecer a Dona Maria do Socorro de Assis, Assis Ferreira, que depois virou Dona Maria do Socorro de Assis Brau. Mas isso é um outro episódio, quando eu vim para Capoá. Por enquanto, nós estamos na minha infância. Então, eu estou aqui de cabeça baixa, né, fazendo meu artesanato assim, direitinho. E eu vejo aqueles 2 sapatos assim na minha frente e disseram assim, olha, esse sapato aqui, quanto é que é esse aqui? Eu digo, 10. Esse aqui é 15, esse aqui é 20. Eu falei, pô, que cara chato, só está perguntando que eu não levantei, era meu pai. Ele me pegou gentilmente pelo cabelo, né, assim, gentilmente. Aí me deu uma chave. Disse, o que você está fazendo aqui? Quando fui falar, os caras, meus amigos, eles mandou o carro, me botou dentro do carro. Eu vou para casa e a minha vida de hippie acabou ali, né? Aí depois eu não sabia nem... É aquela onda que a gente não sabe nem para a gente estar, só que ela está no meio. É um movimento hippie, né? Eu assisti em Fortaleza, no Cine São Luís, os Trapalhões e as Minas do Rei Salomão, com a presença do Dedé, do Didi, do Mussum Zacarias, que eu tinha 12, 13 anos por aí. Então foi uma festa, entendeu? A gente... Fortaleza tinha o restaurante Lido. Eu me lembro que uma vez eu consegui comer 38 pedaços de pudim. Hoje em dia é um prédio de apartamentos, não existe mais o restaurante Lido. Mas aí a gente ia para a praia cedo, tipo 8 horas da manhã, né? Minha mãe não deixava eu pegar aquele sol de 9 até 4 horas da tarde, então a gente ficava no restaurante, então eu ia comendo. Esse dia foram 38 pedaços de pudim, deu um bolo, deu um pudim e meio. E eu comia mesmo. Eu ficava embaixo da barraca, os meninos todos correndo para cima para baixo no sol e tal, e eu lá embaixo da barraca.
Porque minha mãe, por eu ser filho único, ela sempre tive aquele tratamento de... quem está aqui também chegando? Anne Stock. Legal, Anne, que eu estou um pouco da minha vida nessa live e agora 60. Né? Então minha mãe tinha muitos cuidados comigo, né? Por exemplo, eu não brincava de pepeta, de papagaio, porque o sol ia afetar minha vista, que já era lascada, eu usava 10 graus. Eu não brincava de peteca, porque ia entrar micróbio na minha mão, aquela coisa toda. E até os 4, 6, 7 anos de idade, minha mãe se orgulhava de chegar nos cantos, tirar a minha roupa e deixar só de cuequinha e mostrar que eu não tinha nenhuma marca no meu corpo, eu só tinha a marca da vacina. Igual tu imagina, né? Naquela época, década de 60 e 70, era um orgulho para a mãe, mas eu ficava totalmente constrangido. Não sabia nem o que era isso, mas ficava. Eu me lembro de uma vez que a minha mãe foi na escola, e naquela época as escolas eram tipo assim, era um maternal bem grandão. E tinha o dia do banho. E não falaram para minha mãe. E aí minha mãe chegou, estava todo o cabelo molhado, mas disse, o que foi que houve? Foi o dia do banho. Como é que é? Eu digo, o dia do banho. Rapaz, minha mãe foi lá, derrubou quase a escola inteira, porque só quem dava banho em mim era ela. Ninguém encostava em mim, entendeu? Cortei cabelo até os 15 anos de idade. Então meu cabelo era bem curtinho assim, entendeu? Tinha aquela trunfinha, eu cheguei a usar trim, né? Então minha mãe tinha todo um cuidado comigo que era assim, extremamente bem cuidado, né? E outra coisa, minha mãe comprava as minhas roupas, o que era uma verdadeira tragédia. Porque você lembra daquele sapato cavalo de aço? Que é aquele bico grandão? Aquelas calças boca de sino? E a minha mãe viu o Sidney Magal, se encantou e comprou aquelas blusas de Sidney Magal, que era manga apertada e o resto frouxo. Lilás, vermelho, verde e branco. Para o Sidney Magal, que era esbelto, para quem era gordinho era uma tragédia. E ela comprava cinto, aquele cinto fivelão. E eu saía de casa, né? Agora um episódio engraçado. Na esquina da minha casa, da Barão de Aratanha, com a avenida... Maria, eu esqueci. Era Barão de Aratanha com o Duque de Caxias, lembrei agora. Havia um convento de frades capuchinhos. E tinha um cidadão lá, que eu gostava muito dele, para não dizer o contrário, chamava Frei Ambrósio. E todo domingo a gente ia para a igreja. Era comum naquela época, minha mãe me arrastar para a igreja. E o Frei Ambrósio era alemão. E como minha mãe tinha descendência alemã, minha mãe vendendo seu Ambrósio, tinha 90 e poucos anos, meio corcunda, assim. Oh, dona Zezé, como está a senhora? Tudo bem? Família muito bonita da senhora, sim. Menino Jorginho, como está esse menino? Oh, Frei Ambrósio, esse menino aqui é muito danado, é um encapetado. Menino Jorge, chega aqui perto, por favor. Ele tinha um cordão de capuchinho que era cheio de nó. Ele me dava umas lapadas nas costas que doía, que era uma beleza. Tinha dias que eu me atrasava, eu fazia tudo, parece que ele ficava na janela, só olhando. Quando eu vinha, ele já se apresentava. Eu levei muita cacetada de frade capuchinho, né? Aí um dia, eu tô lá por casa e o Frei Ambrósio morreu. Eu digo, oh, beleza. Falso estampido, o Frei Ambrósio morreu. Aí, tranquilo, né? Aí eu vou passando, né? Com a minha mãe tranquilo, o Frei Ambrósio morreu, né? Aí lá vem Frei Carlos, 1,93 m de altura, 19 anos. Dona Zezé, boa tarde, tudo bem com a senhora? Frei Ambrósio, falar muito da senhora. É uma mulher muito católica da igreja. Mal sabia que minha mãe batia um tabaco, que era uma beleza, né? Mas minha mãe tinha eram duas vidas, né? A vida do terreiro de Macumba e a vida lá da igreja, né? Minha mãe era conceituada na igreja. E, dona Zezé, como está menino Brau? Está bem, menino Jordinho? Oh, Frei Carlos, infelizmente, Brenda Lopes Souza, um beijo, está conhecendo um pouco da minha vida, né? Relaxa, garota, que tem muito mais coisa por aqui. Vai chegar nos anos 2020, viu? Vai chegar, calma. Aí o que aconteceu? Aí eu digo, porra, levar a cordoada de um cara de 20, 90 anos, levar a cordoada de um cara pô, sacanagem, né? Então aí eu continuei sendo, digamos assim, exorcizado. Um cordão agora do Frei Carlos, que batia bem mais forte do que o Frei Ambrósio. Pedi para o Frei Ambrósio morrer, mas não adiantou nada. E aí a gente teve no Muricos, né? Naquela época não era tão fácil como hoje em dia, né? Nós tínhamos aquelas revistinhas pornô que custavam os olhos da cara. A gente comprava. Quando chegava na sala de aula, tinha aquele monte de meninozinho assim. Eu podia olhar que era aquele livrinho. Era caro pra caramba. Umas 25, 30 fotos mesmo, mas era todo mundo adorava, né? Então o nosso exercício sexual naquela época não era o sexo em si, porque o sexo naquela época era maior. Quem prestava esse serviço para a gente naquela época eram as domésticas, as donas de casa, né? As empregadas das donas de casa. Então as empregadas, elas prestavam serviço. Só que de vez em quando engravidava do filho do patrão
E era um rolo. Quando eu fiz 12 anos, minha mãe botou todos os empregados para fora. Então minha mãe fazia tudo de casa para não ter esse problema, né? E minha mãe tinha alguns conceitos que era só dela, né? Se eu estivesse lá em casa e ela fosse sair para encontrar com o Papa, chegasse uma namorada minha, ela não ia. Ela dizia, eu confio em você, meu filho, eu não confio nelas, né? E minha mãe já tinha todo esse cuidado comigo, porque eu praticamente fui filho único, né? Meu pai chegava assim, meu filho, qual é a roupa que você vai vestir? Eu disse, pai, aquela roupa. Quando no dia de manhã, minha roupa estava lá, meu sapato estava engraxado, se fosse negócio de futebol meião, estava tudo direitinho. Então, confesso que eu fui um pouco mal acostumado. Eu falei, você quer almoçar o quê? Você quer comprar o quê? Os meus cadernos sempre eram os melhores e tal. Mas nem por isso eu virei boçal. Eu tinha Quixute, eu tinha All Star, eu tinha Kunga ao colo, aqueles Kunga tipo basqueteira naquela época, era um luxo. Eu tive bicicleta Tigrão, eu tive Atari, eu tive Playstation. Agora, na mente da minha mãe, ela queria que eu fosse médico. Então, naquela época, havia um sistema de compra de fascículos. Então, os caras passavam vendendo leite, vendendo disco, vendendo revista. E tinha um cara, o livreiro, que ele vendia fascículos tinha Medicina e Saúde, lá em casa tinha a Conhecer, e tinham duas enciclopédias muito interessantes, que era a Delta, La Rose e a Barça. Eu acho que hoje em dia já existe, mas eu acho que em forma virtual. Então, minha mãe comprou todos os volumes do Medicina e Saúde. Lá em casa, no final, no banheiro, tinha uma farmacinha com a branca, com a cruz vermelha, que tinha desde como é que chama? Desde da cibalena até antibiótico, tudo ela tinha. Para tudo ela. Inclusive, eu, quando era pequeno, meu pai de vez em quando cometeu Meu filho, vem cá, que papai vai te dar a pílula do mato, que você está muito amarelo. A pílula do mato eu vendia para cachorro e gato. Meu pai amassava, botava no meu suco que eu tomava. Agora, o engraçado é que a mãe da gente ela tem um olhar de lince. Hoje em dia, quando a gente está com garganta inflamada, a gente toma um cataflã, toma uma lina por aí, algum tipo de. A minha época, minha mãe dizia assim, meu filho, você está com mau hálito? Eu disse, estou não, mãe. Venha cá, deixa eu ver, está com mau hálito. Ela dizia, vai lá na cozinha e pega o azul de metilene. Azul de metilene é uma tinta. Azul, claro, né? Então minha mãe pegava esses 2 dedos aqui, enrolava no algodão, bem enrolado, pegava, misturava, deitava minha cabeça no colo dela e minha garganta, cuspa eu. Aí ela fazia umas 3 vezes. Era ruim virado no giraia. Mas eu tinha que fazer, ela pedia, né? Aí ela dizia assim, deixa eu ver se ficou bom, abre a boca aí. Eu abri a boca, ela olhou e disse, ei, ainda ficou um pontinho bem ali. Ela tinha olho de lince. Eu acho que não era um olhar, era um QR Code. Aí eu ficava, era bom porque resolvia na hora, né? E aí eu tinha medo de agulha, de injeção, não podia ver sangue. Então o médico que ela queria na família não foi. Mas em compensação chegou para ela o biólogo, né? Meu pai e minha mãe não me viram vivos com diploma de nível superior. Eu tenho certeza que quando eles estiverem, eles vão ficar muito felizes por eu ter conhecido. Agora veja bem, como que eu era na escola? Gordo, não sei porque toda escola o pessoal acha que tem que bater em gordo. Gordo virou uma almofada de carinho para todo mundo, todo mundo dá uma porradinha no gordo. Era nerd, porque eu tirava a melhor nota da sala, modéstia à parte, né? Eu era o aluno que tirava as melhores notas. Dumbo, porque as minhas orelhinhas, se naquela época eram pequenas, agora também não são pequenas, né? E meu irmão metralha, porque eu tinha 4 olhos. Agora eu vou abrir um parêntese. Eu tinha 4 bullying em cima de mim direto. E eu nunca morri, nunca quis matar meu professor, nunca matar ninguém. Por quê? Porque eu sempre digo que bullying não existe. Algumas pessoas contestam, porque bullying, para mim, é o seguinte. Eles pegaram o buliu, do mexeu no Ceará, né? Buliu, cutucou, implicou, e botaram o ING, que é do presente contínuo. Então ficou bullying. Aí eu vou fazer para vocês uma palestra sobre bullying. Tem um americano aqui que depois eu vou dizer para vocês o que aconteceu nessa palestra. Porque americano, você sabe que a escola ser um local... Gente, a escola é o local mais heterogêneo do mundo. Quando a gente vem dar estudado de 5, 6 anos a gente na escola, é tudo diferente. Porque na casa da gente, a mãe da gente cuida, quem prepara a gente para a vida é a escola. A escola tem a riquinha, o magrinho, o sarará, o afro-brasileiro, que agora pode chamar de preto, tem o japonês, tem todo tipo. Eu era o gordo, nerd. Mas eu conseguia, quer dizer, esse meu talento que eu tenho hoje de fala, quem me conhece sabe que eu falo pra caramba, falo mesmo, esse dom que Deus me deu de comunicação, eu já tinha desde sempre. Então o que eu fazia? Eu pedia para os meus amigos da escola, quando eu tinha trabalho de grupo, me entregaram o trabalho uma semana antes, eu preparava os cartazes e eu dava uma aula como se fosse um professor.
Então, a partir do momento que eu assumi esse lado, eu tirava, era 10 em todas as equipes que eu ia me apresentar. Então, chegou um momento que eu era disputado por todas as equipes para ser o cara que era o cara da... Enquanto todos eles tinham vergonha, era vergonha de ficar atrás. Eu ia para frente, eu ia falar, eu ia dizer, eu ia mandar meu recado. Então, por isso que eu digo, se eu não fosse professor, eu era professor. Se eu não fosse jornalista, eu era jornalista. E graças a Deus que essa minha página aí do professor Passou um Perigo, a gente está durante muito tempo trabalhando nela, por quê? Porque a comunicação existe. Essa é a live de número 192, pessoas interagem com a gente, o secretário de Educação, ele está na minha página. Se ele assiste ou se ele não assiste, mas está lá entre os meus registros. Meu amigo Rodrigo Pinto está em Dubai, mas sempre que ele pode, entre uma ida e outra para a academia, ele assiste a gente. Ele vê matérias aqui que a gente vê na entrevista, né? Mas isso é uma outra história. Então, quer dizer, a gente sempre teve esse... Claro que teve momentos lá de rebeldia, da gente brigar em colégio, de disputar garotas no tapa e tal. Sei que quem ficava perto de mim não era muito pela minha beleza, era pela minha intelectualidade, porque eu dava pesca, naquela época o sistema de cola era melhor, né? Então a gente sempre conseguia trazer pro lado da gente as pessoas mais... relevei muita carreira por causa disso também, né? Mas foi interessante. Então eu fui, né? Eu estudei no colégio que eu falei para vocês, lá no Instituto da Criança. Depois eu fui para, deixa eu ver aqui, para o Lourenço Filho, ali na Barão do Rio Branco, com Antônio Pompeu. Depois eu fui para o Carlos de Carvalho, que era o CCC. A nossa farda laranja e branca chamava de suquita, a gente odiava. Era dessa cor aqui a farda. E depois eu fui para o Colégio Carlos de Carvalho. Inclusive eu tenho até fotos, eu vou postar umas fotos depois dessas minhas aventuras. Antônia Souza, um beijo. Chegou na hora certa, estou contando um pouco da história da minha vida, hein? Mas a minha vida lá em Fortaleza, quando eu era pequenininho, eu não sonhava nem vir para o Acre. E aí eu estudei no Colégio Carlos de Carvalho, estudei lá no Colégio Integral, né? Fiz vários vestibulares, não passei, mas aí quando eu passei já foi aqui em Rio Branco, né? Mas o sonho do meu pai era que eu fosse bancário. Eu tinha um tio chamado Maurício Barbosa, já falecido, que ele era do Banco do Nordeste. Então todo concurso no Banco do Nordeste ele me dava para me dava tudo, mas eu nunca consegui passar. Eu acho que não era mesmo minha cena para ser bancário. Então meu pai sempre teve essa situação, deu queria que eu fosse bancário, mas queria que eu fosse médico, né? Mas o meu primeiro trabalho com 16 anos eu já queria ter, né, minha liberdade, né? Sair com as namoradas, aquelas coisas todas e tal. Aí o meu primeiro trabalho foi no posto de gasolina do meu cunhado, do Evilásio, na Costa Barros, esquina com o Barão de Aracati. Tá vendo só como é que é essa minha mente, cara? Eu lembro de coisas que eu não lembro, talvez eu até quando estava na barriga da minha mãe. Aí o que aconteceu? De repente, eu estava lá, né? Eu fui para ser office boy. E sempre uma dica para vocês, sempre sejam curiosos. Se você está num local, você sabe fazer a tua função, dá uma olhada na função do outro. Então eu via sempre os frentistas lá, curiosos saber como é que eles abasteciam os carros. E naquela época eram carros grandes, eram Dodge, Charger RT, a gente tinha o Galaxy Landau, tinha, vixe Maria, Variante, Gordini, DKV. Então eu gostava muito de ver. Aí um dia faltaram 3 frentistas, só tinha um. Aí meu cunhado disse, Brau, tu sabe abastecer? Eu disse, deixa comigo, né? Botei o macacão e fui. E aí, eu lá, né, empolgadão, abastecendo mais rápido, e ficou uns 3 dias eu dando suporte pro pessoal, até os outros que adoeceram voltassem ao trabalho. E um dia passou a amiga da minha mãe, extremamente dondoquinha, aquelas que aparecem no plano social, e me viu, me reconheceu por causa do óculos, meu óculos era fundo de garrafa. Aí chegou lá em casa, oi Zezé, tudo bem, como é que você tá? E aí, cadê Jorginho? Eu, né? Aí minha mãe falou assim, ele tá trabalhando com meu cunhado, meu cunhado tá iniciando ele para negociador de banco. Ele tá te mentindo, Zezé. Mas como? Eu acabei de passar lá, Jorginho tá abastecendo o carro. O quê? Meu filho Jorginho abastecendo o carro? Não, quero saber não. Aí pegou o carro da mulher, já entrou, ficou na esquina. E eu lá, né, abastecendo, né, feliz da vida. Comunicando, oi, bom dia, boa tarde, boa noite. O senhor deseja o quê? Naquela época, que agora chega no posto assim, cartão ou dinheiro. Naquela época era só dinheiro, né? Então a gente... Aí minha mãe parou o carro do meu lado, olhou pra mim, entrou. Só ouvi ela dizer, Vilásio, filho da luta, que história é essa do Jorginho? Já esculhambou meu cunhado, meteu uns tapas no meu cunhado lá.
Ela me agarrou pelo macacão, me levou para dentro de casa. E aí finalizou a minha carreira de frentista, de posto de gasolina. Mas era honroso. Meu primeiro salário foi no Inocop, Instituto de Cooperativas do Ceará, Piauí e Maranhão. Eu ganhei, eu acho que título de hoje, uns R$ 2.000. Fui para o shopping center, comprei praticamente o dinheiro quase todo de roupa. Camisa do Batman. Menino, eu fui em casa, eu acho que talvez com uns R$ 300, R$ 400. Mas foi o gosto do teu primeiro salário que você começa a se empoderar. Aí vem o segundo, vem o terceiro, aí você começa a se organizar, né? E aí foi muito legal. Eu trabalhei no Inocop, trabalhei no Pão de Açúcar. Aí foi na época que a gente se conheceu, eu e a Socorro, a gente foi morar junto, aí veio o Átila, aí eu tive que... Aí depois eu vou contar pra vocês. Então, tipo assim, basicamente a minha infância foi muito tranquila. Agora, como apareceu o Acre na minha vida? Lá em Fortaleza tinha um estúdio de praia da FM 93, que trabalhava o Will Nogueira e o Bidu Kawasaki, que eram meus amigos que moravam na minha rua. E eles faziam tertúlias. O que é uma tertúlia para vocês? Era uma festa, numa garagem da casa de um amigo, em que a gente pegava aqueles discos antigões, os vinis, colocava nas radiolas, quem tinha aquela bonitinha, que tem o toca-fita, e o rádio ficava mixando, né, colocando lá, colocava lâmpada, papel celofane, nas lâmpadas do fluorescente para dar toque de luz negra, e tinha uma paradeira de menina, quer dançar comigo? Não, a gente voltava revoltado. Mas era assim que a gente se divertia naquela época, então era muito interessante isso aí. Então eu conheci o Nogueira do Kawasaki, e eu fui lá para o estúdio. E um dia, numa das gincanas, pediram uma carteira de identidade de uma pessoa que era do Acre. E apareceu a carteira de identidade lá. E aí eu comecei a entrar em contato com pessoas do Acre, depois eu conheci o Badi, que na época estava fazendo curso ainda de tenente, eu acho, lá em Fortaleza, entendeu? Aí conheci a Angélica, aí conheci um bocado de gente, aí fiquei resultado. Casei, né, com a dona Socorro, o Átila nasceu, e nós viemos embora para Rio Branco. Não me arrependo, hoje já me sinto totalmente acriano, e essa é só a primeira parte de como foi a minha infância. Não sofri nenhum tipo de bullying, graças a Deus. Consegui... também não boçalizei, né? Porque o pessoal fala assim, porque todo cearense ele é machista. Nem todos. Mas no Ceará tem aquele lema, quem tiver suas cabritas que segure, que meu bode está solto. Tem duas coisas que eu pensei em falar ou não falar. Mas como o pessoal já fala da minha vida pra caramba sem eu falar, então eu vou deixar quieto para não dar novas polêmicas. Então, amanhã aparece uma manchete. Nilson Amorim, meu companheiro, salve. Estou precisando do telefone do nosso amigo Tonho Alves, cara. Ele vai lançar um livro amanhã, às 18 horas na biblioteca. Alguma coisa sem fins, que ele escreveu na época da pandemia. Eu queria fazer uma live dele, mas como não deu, eu estou começando hoje, para você estar chegando agora, e agora 60. Eu vou fazer 60 anos no dia 20 de fevereiro. Então, a partir do dia 1º, quando não tiver uma live ou outra, nós vamos comentar um pouco da nossa vida, como é que a gente chegou aqui no Acre, né? E hoje a gente falou sobre nascimento, infância, escola, como veio parar no Acre, né? E a paixão que a gente tem pela área da comunicação, né? O Enilson hoje em dia é um cara que me dá umas entrevistas excelentes. Agora, recentemente, eu o entrevistei, entendeu? E ele tem a Academia Acreana de Letras, ele é um dos confrades da academia, juntamente com o Nilda Dantas, com Adalberto Queiroz. Ele também tem um trabalho muito bacana, faz curso de jornalismo da UFAC, tem animações premiadas e tal. O resultado é uma pessoa, um ícone da cultura do Acre, que realmente a gente tem que entender, prestigiar e valorizar mais aqui, né? Eu sempre dizia, quando eu era professor de sala de aula, olha, qual é o nome do presidente dos Estados Unidos? Joe Biden. Qual é o nome do prefeito de Cruzeiro do Sul? Ninguém sabia. A gente sabe o que está a milhões de distância da nossa casa, mas não sabe quem está no nosso quintal. Então, basicamente, foi assim que Jorge Luiz Brau de Oliveira, escaba cearense, nasceu em dia 20 de fevereiro de 1963, que daqui a 19 dias vai estar fazendo 60 anos, tem 42 anos de Acre e 18 anos de Fortaleza. Então, vale a pena a gente fomentar isso aí. Tem muitas histórias minhas em Cruzeiro do Sul, quando eu entrei no avião pela primeira vez para vir embora para o Acre, trazendo a Dona Socorro e trazendo o Átila bem pequenininho. O Átila vai fazer agora 40 anos. Agora no dia 14 de julho. Se eu errei a data, meu filho, me desculpe, tá? E também tem umas coisas bastante interessantes. Eu espero que vocês tenham gostado. Podem comentar, né? Mas isso aí é a história da minha vida. Eu sou apaixonado pelo Acre, apaixonado pelas coisas do Acre e defendo o Acre
defendo as acrianas. Inclusive, um episódio que eu vou até contar, vou antecipar. Eu estava em Manaus fazendo um curso pela Rede Amazônica de televisão, né? E nós estávamos no bar com uns amigos. E aí o cara chegou lá do balcão e disse: me dá uma acriana assada aí. Eu já tinha tomado umas cervejas, né? E aí eu cheguei e disse: como é que é? Aí de garçom, depois que tu trouxer a criança dele, traz a mãe dele assada, que eu quero comer a mãe dele assada. E como é que é? Eu vou comer a sua mãe assada. Aí foi um cacete doido, foi um para todo mundo da delegacia. Então eu sou um defensor árduo das culturas do Acre. Inclusive, eu fui um dos caras que fiquei bala quando os caras vieram para cá, aqui de São Paulo. O Acre existe. Eu disse: olha, eu vou fazer um filme também. O São Paulo existe, Rio de Janeiro existe. Mas depois, quando eu vi pela TV Cultura o vídeo por completo, eu até pedi desculpa pessoalmente, porque a ideia foi excelente. Eu acho que o título foi meio esquisito quando eu percebi essa primeira vez. Mas existem várias coisas que a gente defende o Acre aí. O Acre é lindo. Quando eu assisto pelo YouTube, o Antônio Klemer fazendo a capela do Inacriano no Jô Soares, se vocês quiserem assistir, pode colocar. Antônio Klemer, jornalista acriano, canta o hino no Jô Soares. Eu me emociono quando eu vejo o meu amigo Edmar Bezerra, juntamente com o Pedro Valério, entrevistado pelo Jô, contando as histórias da Rádio Difusora Acriana, entendeu? Aquilo ali me deixa muito, muito, muito feliz, muito satisfeito. E o Acre é minha bandeira, né? Eu acho que um dia, agora estou fazendo um projeto esse ano, agora que se Deus quiser vai dar certo, eu vou me tornar tipo assim, meio que embaixador do Acre, mas com o maior carinho, maior prazer. Inclusive, a minha formação em biologia pela Universidade Federal do Acre em 2004, me levou a conhecer um dos lugares mais bonitos do Brasil e do mundo, que é o Parque Nacional da Serra do Divisor, onde existe a maior biodiversidade do mundo. Então nós, biólogos acreanos, temos uma responsabilidade muito grande em divulgar isso, porque enquanto 1 hectare nos Estados Unidos, um alqueire que queira, tem 150 espécies, o nosso tem 500, tem 600, né? E aí a nossa fauna, a nossa flora é sempre muito bem difundida, né? Então vamos proteger o meio ambiente, né? E também eu vou falar sobre várias coisas. Por hoje é só, não quero me alongar muito, mas se eu não fosse jornalista, eu seria jornalista. Se eu não fosse professor, eu seria professor. Muito obrigado a você. Comente, mande sugestões, que nós estamos aqui sempre abertos. Entrevistas também, lançamento de livros, shows, música. Hoje o Professor Perigo virou a criatura com o meu criador. Eu sou apenas um mero objeto desse projeto que, graças a Deus, foi aceito por praticamente 13 a 15 mil pessoas aí que nos acompanham todos os dias. Um beijo no teu coração e não se esqueça que o dia é hoje, a hora agora, o momento é já. E a live de amanhã, já vou anunciando que vai ser o lançamento do livro do meu amigo Tonho Alves, lá nas 18 horas na Biblioteca Pública, que se tornou um local de bastante referência. Hoje eu vi, assim, de longe, o nosso presidente da Fundação Elias Mansur, professor Minoru Quimpara, que já está ali tentando articular, já reuniu a galera que ficou algum tempo aí fora do circuito cultural, já está botando todo mundo já para fazer esses projetinhos. Espero que o Fundo Estadual de Cultura seja duplicado os recursos, né? Porque, segundo o próprio governador, o melhor vai vir agora. É o que todos nós esperamos. E daqui a pouco tem Flamengo. Nossa Senhora. Perdemos a Supercopa com aquele zagueiro bailarino. Como é que o cara pula na pequena área daquele jeito, de mão aberta? Misericórdia. Fui. Abraço especial para o prefeito Tião Bocalon e para o meu amigo Ié, do Pimenta Ié. Eu tô até de bronca com ele. Quando ele tá de boa, ele não liga para mim. Quando ele tá com um rolo, ele me liga, tá? Tô brincando. 992422286. Pimenta Ié e açafrão Ié. Produtos de altíssima qualidade plantados na chácara Aconchego.